do Cruzeiro. Tem circulado nas mídias sociais alguns textos, algumas gravações falando da situação complicada da equipe do Cruzeiro. O senhor Pedro Lourenço, que assumiu a equipe do Cruzeiro para ser um interventor, para ser o comandante nesse processo de recuperação do Cruzeiro, que é o dono dos supermercados BH, ficou muito pouco tempo no cargo e acabou saindo. E junto com ele também saiu o Alexandre Matos. Não existe uma confirmação oficial, mas hoje eu liguei para algumas pessoas em Minas Gerais, mas que o Pedro Lourenço teria saído porque ele olhou a situação financeira do Cruzeiro, viu que a situação era mais grave do que todo mundo estava divulgando e que poderia ser ainda mais grave. Hoje, a gente terminou o ano falando em 700 milhões de déficit, a dívida da equipe do Cruzeiro. Já subiu para 800 e que pode passar de 1 milhão. Tem gente, bilhão. Tem gente dizendo que 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Nossa. E que essa dívida é impagável. E dentro da direção do Cruzeiro atual, existe uma ala que não é fraca, querendo a falência do Cruzeiro. Que essa falência pode ser pedida ainda neste mês de janeiro. O que vai acontecer se isso realmente acontecer tiver no Cruzeiro? O Cruzeiro vai ter um interventor, de repente o CNPJ, mesmo sendo sem fins lucrativos, ele fica ali congelado e para o Cruzeiro existir uma recuperação depois vai precisar de um novo CNPJ, cai de divisões, tanto no Campeonato Mineiro como também no Campeonato Brasileiro. Existem dívidas agora, por exemplo, dívidas com fornecedores de alimentação, dívidas com empresa de segurança. Existem várias dívidas que não são as dívidas que o pessoal fala. E não tem dinheiro. A gente comentava aqui no debate final, no final do ano, eu falava, olha, o Cruzeiro precisa entre 20 e 30 milhões de reais para fechar respirando dezembro. Esse dinheiro não foi. Então são várias as dívidas, a situação é muito complicada. Gente que está debruçada em cima da situação do Cruzeiro diz que a dívida é impagável. Para que vocês tenham ideia, o orçamento do ano passado era de 350 milhões. Esse ano, a expectativa é de 80 milhões de reais, cerca de 100 funcionários já foram demitidos, a frota de carros do Cruzeiro já caiu pela metade e aí vem acontecendo algumas outras atitudes. Mas a situação do Cruzeiro é muito grave. E também não é uma informação, é uma apuração extraoficial que as torcidas organizadas, que faziam aqueles protestos e tal, elas já foram chamadas, já foram avisadas. Ó, coisa aqui é feia. Não adianta fazer protesto, porque muito difícil o Cruzeiro sair deste buraco atual. E aí uma recuperação em termos, se realmente acontecer uma falência, no mínimo uns 5 anos.